que já conhecem e que estamos aqui no ginásio onde costumamos trabalhar, na Faculdade de Estado Humana, na Universidade de Lisboa. O tema hoje é o aquecimento. O aquecimento é um tópico muito importante porque existe algum consenso em como antes de dançar, devemos nos preparar. E essa fase preparatória normalmente designa-se por warm-up ou por aquecimento. O aquecimento a palavra vem da necessidade que é comum a diversas atividades. Estou-me a lembrar agora, por exemplo, da Fórmula 1. Os carros fazem uma volta prévia de warm-up, ou seja, os carros, para terem a sua melhor eficiência, precisam de aquecer. Os músicos, por exemplo, também precisam de afinar os instrumentos. Portanto, antes de começar um concerto, é normal ouvir-se os instrumentos a serem afinados, e é um bocado isso que se passa com o corpo humano. O corpo humano precisa de ser afinado, de se preparar para os eventos que, no caso da dança, estão não apenas físicos, mas também de natureza mental e psicológica. Portanto, o aquecimento é um conjunto de atividades de preparação física e mental e psicológica para aquilo que é a atividade principal. Quais são as atividades principais em dança? Um ensaio, um espetáculo ou uma aula. Portanto, antes de uma aula, antes de um ensaio ou antes de um espetáculo, os bailarinos, as pessoas que vão fazer, os praticantes de dança, devem preparar-se para esse evento, que é um evento com algum stress psicológico e físico, e como tal é melhor essa preparação. Vamos ver quais são as boas práticas e quais são as más práticas, mas aquecer faz parte da rotina de uma atividade de dança que deve ser realizada imediatamente antes da atividade principal. Portanto, a atividade principal pode ser ou um ensaio, ou um espetáculo, ou uma simples aula, e antes disso nós temos que preparar o nosso corpo para esse evento onde vamos ser sujeitos a algum stress físico e psicológico.
Porquê é que devemos aquecer? A primeira questão prende-se com a justificação de natureza científica, e essa justificação encontra-se mais na área da fisiologia e do exercício, que nos explica que existe algum consenso. Há artigos que não provam uma relação causa e efeito, por exemplo, com as lesões, mas existe, de modo geral, um consenso de que existe um benefício da prática de alguma atividade prévia à atividade principal. Portanto, se a atividade principal é uma coreografia que temos que fazer no espetáculo, nós devemos perceber como é que nos preparamos para essa coreografia no imediatamente antes. E existe uma necessidade do sistema. Nós temos o corpo humano, tem vários sistemas, entre os quais o sistema cardiorrespiratório, o sistema musculoesquelético e o sistema neuromuscular, que precisam de ser ativados para que exista uma maior eficiência. Se as pessoas não aquecerem, não deixam de dançar, mas se aquecerem, vão dançar melhor. É este o consenso. Ou seja, é melhor para o todo uma ação motora como saltar, se eu estiver previamente, o meu sistema cardiorrespiratório estiver mais elevado. Ou seja, como é que isso se obtém? Obtém-se através de um aumento da frequência respiratória, que vai a seguir um aumento da frequência cardíaca, que se pode ouvir nos batimentos cardíacos. Esse aumento vai levar o sangue ao músculo onde ele é preciso. Existem depois o outro lado, que é o lado da psicologia da performance, que é também muito importante neste aspecto, que é a da preparação para o foco, para a atenção, para a concentração naquilo que vamos fazer. Portanto, quando vamos dançar, vamos ter que, se for então em espetáculo, temos que nos preparar vamos ser vistos pelo público e, portanto, temos que estar focados, focados naquilo que vamos fazer, concentrados na tarefa, e essa tarefa exige uma preparação também. Portanto, o aquecimento, o nome vem da tal elevação da temperatura central de 1 a 2 graus centígrados. Essa elevação permite, de facto, o sistema, o corpo humano, ser mais eficiente, mas também não podemos esquecer o lado psicológico, ou seja, a preparação psicológica para aquilo que vai acontecer, e o aquecimento é um bom período para nos prepararmos também mentalmente e psicologicamente para aquilo que são as ações que temos que desempenhar, quer numa aula, quer num ensaio, quer numa coreografia dançada ao vivo, digamos assim, num espetáculo. Quando é que deve ser feito o aquecimento? A pergunta é boa porque devemos pensar que existe um momento imediatamente antes da atividade principal. Portanto, a atividade principal não é sempre igual no caso da dança. Há pessoas, por exemplo, no espetáculo que só entram na segunda parte, há pessoas que só entram portanto, durante um período que não é imediatamente no início do espetáculo, e, portanto, temos que pensar que os efeitos do aquecimento não são eternos, ou seja, nós podemos aquecer durante 15 ou 20 minutos, mas se a nossa entrada em cena for daqui a 1 hora, esses efeitos vão se perder, obviamente. Portanto, o imediatamente antes, o quando, é uma pergunta muito importante no caso da dança, porque não é uma atividade, como por exemplo um jogo de futebol, em que as pessoas aquecem e vão participar em princípio, os que entram de início durante 1h30, não é? Portanto, todos estão em cena ao mesmo tempo. Aqui não, existe uma participação muito diversificada, portanto nós temos que ajustar o nosso aquecimento ao momento em que entramos em cena, que é muito variado no caso das coreografias. As pessoas entram e saem com muita facilidade, digamos assim, e portanto temos que preparar-nos para aquilo que é a nossa atividade principal, quando é que o momento de entrada em cena. E portanto, numa aula é mais fácil, portanto podemos preparar toda a turma ao mesmo tempo. No ensaio já é muito mais parecido com os espetáculos e, portanto, a participação no ensaio, muitas vezes o coreógrafo está a trabalhar apenas com o bailarino e os outros estão todos a ver, e, portanto, se estão todos a ver, não estão ativos, e,
Portanto, tem que se encontrar estratégias, nomeadamente se fizeram o aquecimento em conjunto, devem manter-se quentes ou ativos, andando, não ficando parados, ou com alguma roupa de aquecimento que também ajuda, portanto, roupas que mantêm o corpo. Mas, a partir de uma certa altura, tem que se fazer um reaquecimento, digamos assim. Se a pessoa está há meia hora, por exemplo, parada, a ver os outros, não serviu de nada aquele aquecimento. Portanto, esta questão do quando é muito importante. Outra questão é saber o quem deve coordenar. Portanto, nós temos que ter uma orientação e quem deve orientar o aquecimento deve ser a pessoa que conhece o que é a atividade principal. Se só o professor é que sabe o que é que vai acontecer na atividade principal, tem que ser o professor a preparar toda a turma para essa atividade principal. No caso dos coreógrafos, eles se sabem o que é que vão fazer, o que é que vai acontecer, devem preparar, e aí existe a questão individual e a questão coletiva. Portanto, nós temos que podemos preparar uma parte do aquecimento, principalmente a parte primeira, digamos, que é a parte cardio-respiratória, portanto, de preparação de todo o corpo, com mais de 2 ou 3 terços dos músculos, digamos, com atividades que normalmente são o andar, etc. Podemos preparar toda a companhia, todo o grupo que vai trabalhar, mas depois devemos deixar espaço a aquecimentos individualizados, porque essa individualização passa por sabermos que há pessoas que são bailarinos principais que fazem uma determinada coreografia, que não é o mesmo do corpo do baile, ou não é o mesmo de um solista. Portanto, o aquecimento deve ser individualizado, apesar de poder ter uma componente genérica, mas temos de ter cuidado, como eu disse no início deste bloco, que é a questão do quando. Quando é que nós vamos entrar em cena e, portanto, devemos preparar-nos para cada um estar aquecido, preparado na altura certa em que vai acontecer a tal atividade principal. A pergunta principal será como é que se estrutura um aquecimento. Eu consigo ver 3 fases. A primeira fase designada por cardiorrespiratório, a segunda mais centrada no músculo, portanto chamada músculo articular, e a terceira mais específica, ou seja, centrada mais na coordenação do sistema nervoso, dos músculos, ou seja, passando por habilidades específicas que vão ser dançadas durante a parte principal. Como estamos a ver em algumas imagens do aquecimento que eu dou aqui nas aulas de dança criativa, a primeira fase é uma fase de deslocamentos, nomeadamente o andar. O andar é ótimo para quem dança. A dança é um andar mais rápido, não chega à corrida, digamos assim, e, portanto, esse andar permite-nos gradualmente irmos ativando aquilo que é o sistema cardiorrespiratório, aumentando a frequência cardíaca através da frequência respiratória. Portanto, nós já fizemos alguns estudos aqui com cardiofrequencímetros, onde, através deste andar, que tem um segredo que é não parar. Portanto, o segredo de não parar leva-nos a que, obrigatoriamente, o sistema cardiorrespiratório seja elevado através da elevação, quer da frequência respiratória, quer da frequência cardíaca, e essa elevação vai levar à tal elevação da temperatura corporal, ou seja, vai levar os sistemas a aumentar e que o sangue vai para os músculos, que é onde nós precisamos deles depois para dançar. Portanto, essa primeira parte é fundamental e por esta ordem, nunca alteraria a ordem. Muitas vezes o que vemos na dança é um saltar desta fase para a segunda fase, que é centrada na articulação, digamos assim, os alongamentos. As pessoas normalmente deitam-se no chão e fazem alguns exercícios de flexibilidade, e essa fase é importante, o acordar, como eu costumo dizer, cada articulação. Assim como nós, para acordar, não estamos imediatamente ativos, é preciso uma fase, mal acordamos, de despertar. Portanto, esse despertar das articulações, passando quer de cima para baixo, quer de baixo para cima, as articulações precisam de facto ser
oleadas, mas precisam previamente ter essa fase de carga. Portanto, a segunda fase é, de facto, também centrada nas articulações. Precisamos de ir articulação a articulação, principalmente aquelas que vão ser sujeitas a um maior impacto, temos que as preparar também. E a terceira fase, que é a fase específica, que é onde já podemos fazer uma frase de movimento que vai ser dançada numa coreografia. Portanto, essa fase chamada específica varia muito se nós vamos dançar uma coreografia de hip-hop, ou uma coreografia de clássico, ou uma coreografia de contemporâneo. Portanto, deve ser específica de cada. A primeira e a segunda fase podem ser chamadas de aquecimento genérico e a terceira fase é uma específica, onde vamos olear, digamos assim, o sistema nervoso daquelas habilidades, os circuitos, digamos assim, que levam a que nós rodemos ou sobre um pé ou sobre a cabeça, digamos assim. Portanto, são específicas, e essa fase específica, por exemplo, um exemplo que eu costumo dar é a questão da barra, a barra do clássico. Portanto, normalmente uma aula de balé começa pela barra, e essa barra é específica. Portanto, nós fazemos gestos que são preparatórios para depois levantarmos um membro inferior, por exemplo, num grande bate-mão, outra coisa qualquer. Portanto, a barra não substituir a primeira fase e a segunda do aquecimento, ou seja, deveríamos antes da barra fazer qualquer coisa. Portanto, antes de começar a aula, normalmente nos conservatórios, etc., as pessoas já vão antes para se prepararem para a aula que começa com a barra, e a barra já é, digamos, específico daquele tipo de dança, daquele estilo de dança, e portanto devemos fazer sempre alguma coisa antes, uns minutos, não é preciso muito tempo, mas devemos ir antes nos prepararmos para a própria aula de balé. Como vimos, a especificidade é uma fase do aquecimento, a última, que prepara já para conteúdos que são específicos e que devem ser preparados, e esse é de facto um parâmetro fundamental, ou seja, eu tenho que saber exatamente o que é que vamos fazer na parte principal para desenhar exercícios que respeitem essa especificidade. É diferente se uma coreografia é muito saltada, se uma coreografia não tem salto nenhum, portanto eu tenho que me preparar para uma de maneira diferente para a outra. E, portanto, como a dança é muito diferenciada, existem multivariadas formas, a questão da especificidade tem que ser em conta. Não me parece que o bailarino de dança clássica tenha que aquecer da mesma maneira que um bailarino que faz hip-hop ou contemporâneo, etc. Portanto, essa especificidade é um parâmetro. Mas existem mais dois parâmetros que são essenciais quando queremos desenhar, planear um bom aquecimento. Um chama-se intensidade e o outro duração. Ou seja, qual é a duração do aquecimento? Duração ideal. Depende muito da atividade principal. Se, por exemplo, temos uma aula de 1h30, é diferente se temos só uma aula de 1 hora. Portanto, o tempo também tem que se ajustar à duração. Mas existe algum consenso de que ele não deve ser menor do que 6 minutos, digamos assim, que é o tempo para preparar estas 3 fases, ou pelo menos as 2 primeiras. Portanto, estas fases do aquecimento têm que ter um mínimo de tempo. Temos que ter tempo a aquecer. Não é desculpa dizer não aqueci porque não tenho tempo. Porque esse tempo é fundamental para a tal prevenção das lesões. É uma questão que está normalmente associada à prática do aquecimento, é que ele pode prevenir para a lesão, e prevenir para a lesão quer dizer que temos que ter algum tempo, temos que arranjar tempo para aquecer. Uma das razões normais para percebermos isto é que as pessoas que se lesionaram normalmente já levam mais tempo a aquecer, não passam por cima dessa fase, porque percebem que o seu organismo tem que estar preparado para aquilo que são as solicitações durante a atividade principal. Portanto, a duração também não pode ser extensiva demais, ou seja, porquê? Porque não podemos entrar em fadiga. Essa é a questão seguinte, que é da intensidade, que se associa a esta duração, porque as questões estão ligadas. Portanto, a intensidade tem a ver com nós percebermos que o ritmo dos exercícios deve ser feito de forma gradual. Aquilo que é consensual é que não devemos começar de uma maneira brusca e repentina, devemos começar de uma maneira gradual. Quer dizer que a intensidade nunca deve ser superior àquela que vai ser a intensidade da atividade principal. Portanto, ela deve ser menor, deve ser gradual,
mas tem que haver alguma um jogo entre a duração e a intensidade e a especificidade. Esses são, de facto, os 3 parâmetros que temos que ter em conta quando planeamos um bom aquecimento, ou seja, pensar qual é a duração de cada exercício, a intensidade de cada exercício e a especificidade de cada exercício, que no conjunto de exercícios fazem aquilo que é o chamado aquecimento ou atividade preparatória antes da atividade principal. Uma questão muito ligada à dança é a questão dos alongamentos. É normal, frequente, quem visita um estúdio de dança, vermos antes de uma aula, antes de um ensaio, vermos os bailarinos a fazerem alongamentos, normalmente estáticos, normalmente passivos, ou seja, normalmente até máximos. E isso parece-me ser uma prática desadequada para o aquecimento. Portanto, o treino da flexibilidade que envolve os alongamentos máximos e passivos e estáticos deve ser feito, por exemplo, no período, num treino de flexibilidade, portanto, a flexibilidade, ou seja, antes de treinarmos flexibilidade temos que aquecer, portanto, não podemos pensar que é a flexibilidade que nos aquece, porque a maior parte dos alongamentos estáticos não elevam a temperatura corporal. Existem estudos que provam isso, portanto, não elevando a temperatura corporal, não faz sentido nós fazermos esse tipo de alongamentos no período de aquecimento. Podemos fazê-lo no cool-down, que é o cool-down, assim como o warm-up é o cool-down, temos a atividade. Eu estou a fazer este desenho porque é uma curva em sino, portanto, nós devemos gradualmente, se quiserem desse lado, gradualmente fazemos o aquecimento, a atividade principal tem o máximo de intensidade e depois, no período final, devemos, ou após a atividade principal, após o espetáculo, devemos fazer um período de arrefecimento, o chamado cool-down. Cool-down quer dizer que o retorno à calma deve ser feito preparando o corpo para aquilo que é a atividade do cotidiano, portanto, voltar à nossa vida normal, digamos assim, deixando o tal personagem em palco e, portanto, depois da aula, na parte final da aula, devemos fazer e podemos fazer à vontade, porque é uma das partes desse cool-down, será mesmo os alongamentos, e aí não há problema nenhum, porque já tivemos a atividade, o corpo agradece que nós façamos esse alongamento, porque os músculos tiveram a trabalhar e, portanto, precisam de ser alongados. Até sabe bem, digamos assim, não faz sentido é colocá-los no antes. No antes, ou seja, antes da atividade principal, os alongamentos estáticos não fazem sentido porque não elevam a temperatura corporal e, portanto, são até motivo de algumas lesões porque são realizados fora do timing, digamos assim. Portanto, nada contra os alongamentos, desde que não sejam colocados fora do seu timing. Durante o aquecimento, devemos fazer na segunda fase, como eu disse há pouco, que é a fase centrada na articulação, devemos estimular, acordar, digamos assim, despertar a articulação, fazendo alguns movimentos dinâmicos, que são alongamentos, obviamente, portanto, mas nunca alongamentos máximos, nunca alongamentos estáticos, nunca alongamentos passivos, porque não parece que haja um retorno, ou seja, uma mais-valia do ponto de vista fisiológico de os fazermos nessa altura. E, infelizmente, ainda é uma prática corrente no mundo da dança e penso que sem vantagens, que não seja para o aparecimento de lesões. Em síntese, temos 3 aspectos que devem ser realçados. Uma é as características da atividade principal. A atividade principal é que comanda, digamos assim, o design, o planeamento do aquecimento. Portanto, tem a ver com aquilo, o tipo de dança, as ações motoras específicas que vamos fazer. Depois temos outros 2 aspectos que importa referir. Um deles é as características individuais de cada um. Portanto, se a pessoa é já um bailarino adulto, se é sénior, se é uma criança, portanto, que está à atividade de dançar, não, obviamente que essas características individuais, o nível técnico, etc., têm que ser respeitadas. Portanto, as crianças levam menos tempo a aquecer, porque estão mais ativas, etc. Portanto, não devemos
cair na rotina de pensar que existe um aquecimento que é bom para todos e de igual maneira. Temos que pensar sempre na população que temos à nossa frente, se somos professores, se somos coreógrafos, portanto, se somos ensaiadores, temos que pensar que cada das pessoas que estão à nossa frente tem de aquecer de uma maneira individualizada, pelo menos durante um período de aquecimento. Temos que respeitar essas características. E, por último, temos as questões do contexto. É diferente aquecer no inverno ou aquecer no verão, aquecer de manhã ou aquecer à hora do almoço ou ao fim da tarde. Portanto, existem variáveis de natureza contextual que nos obrigam também a ter em conta aquilo que é, se as crianças vêm do recreio, onde já tiveram sempre a correr, obviamente que não precisamos de perder muito tempo com a primeira fase do aquecimento, portanto estão praticamente já com níveis de frequência cardíaca adequados a terem uma boa performance e, portanto, temos que pensar sempre, adaptar um aquecimento que deve ser, por isso, criativo, que é o contrário da rotina. Há rotinas que devem fazer, assim como no desporto se corre por rotina para aquecer, porque é mais rápido. Nós não precisamos de correr porque devemos respeitar o princípio da especificidade. Se na coreografia não se vai correr, portanto não faz sentido estarmos a correr, apesar de ser mais rápido, e também porque a dança tem, normalmente para se correr será necessário ter algum calçado, que normalmente na dança estão ou descalço, ou com umas sapatilhas próprias que não são propriamente adequadas para o impacto que a corrida tem, e portanto a corrida não faz sentido a não ser que faça parte da atividade principal. Aí faz sentido nós prepararmos se temos esse tipo de atividade. E porquê? Porque a dança é muito mais interessante, existem imensos passos, imensos conjuntos de ações motoras que nós chamamos de sequências ou frases de movimento, que devem fazer parte do aquecimento, e como se essas frases forem sempre, no caso da dança criativa, sempre diferentes, podemos ter aquecimentos criativos, ou seja, aquecimentos que fogem daquela rotina. Ok, vamos nós fazer sempre a mesma coisa. Agora, fazer sempre a mesma coisa é aquecer. Eu penso que isso é a mensagem que fica. Não devemos deixar de aquecer. Agora, as ações dependem muito daquilo que é a atividade principal, das características de cada um, que devem ser respeitadas, e das características do contexto em que estamos a fazer a nossa atividade, seja um espetáculo, uma aula ou um ensaio. Portanto, se é feito de manhã, se é feito ao fim da tarde, se é à hora do almoço, e, portanto, esse círculo circadiano, digamos assim, também tem que ser respeitado. E, principalmente, não devemos esquecer aqueles parâmetros que falámos, que é da especificidade, ou seja, a intensidade nunca deve ser, também, para além da especificidade, a tal intensidade que deve ser respeitada. Não podemos nunca entrar em fadiga e, portanto, se a atividade é mais vigorosa, se calhar temos que ter mais duração. Portanto, a duração, a intensidade e a especificidade são os três parâmetros que nós temos que manipular, digamos assim, para termos warm-ups fluidos, criativos, progressivos, ou seja, adequados àquilo que é a atividade de dançar. Cool down, ou retorno à calma, ou até arrefecimento, se quisermos, por oposição ao aquecimento, está colocado na fase posterior à atividade principal. Ou seja, a seguir à atividade principal, que se pressupõe que tenha sido de grande intensidade, é necessário um período de transição entre essa fase, a atividade principal, e aquilo que são as atividades do cotidiano de cada um que faz atividades de dança. Portanto, esse tópico, digamos assim, do retorno à calma, tem-se provado ser muito importante, porque depois desse stress, quer físico, quer psicológico, é necessário um período em que se volte à calma, digamos assim, em que deve ser aproveitado do ponto de vista psicológico, por exemplo, a fazermos um balanço daquilo que foi a nossa aula, o nosso ensaio, a nossa prestação numa performance, num espetáculo. Portanto, essa parte psicológica é fundamental, ou seja, recuperarmos
fazer o balanço e partir para a vida normal até outro episódio, outra vez, outra aula, outro ensaio, outro espetáculo. E, portanto, o cool-down tem sido negligenciado pela maior parte dos bailarinos, por uma questão de tradição, por uma questão de stress, e porque é preciso ir a correr para outro sítio, e, portanto, não há uma prática frequente da realização deste período de retorno à calma, e ele é fundamental percebermos a sua importância. A sua importância vem, por exemplo, de natureza fisiológica. Se nós começarmos a recuperação dos tecidos, digamos assim, o mais cedo possível, essa recuperação é mais rápida e podemos estar preparados para os próximos eventos que às vezes decorrem em menos de 24 horas. E, portanto, nós temos que nos preparar para os eventos seguintes fazendo essa execução desses exercícios, que são exercícios, mas que visam decrescer e que se baseiam essencialmente também em 3 fases. A primeira é de baixar a frequência cardíaca, portanto, permitir que seja gradual, portanto, assim como é consensual dizermos que não se deve começar de repente uma atividade física, também é consensual que ela não deve terminar de uma forma brusca. Portanto, não podemos parar de repente também a atividade que estamos a fazer. Devemos ter um período de baixar, portanto, o tal elevação da temperatura. Ela deve baixar agora a elevação da temperatura, baixando naturalmente a frequência cardíaca para valores de repouso. E depois devemos ter mais 2 fases. Uma fase que está centrada no músculo, o músculo está tenso, foi usado de uma maneira por vezes exigente até demais, e portanto é natural que o músculo precise de ser alongado, que precise de baixar esse nível de tónus de grande contratura para níveis, e portanto a segunda fase, após o baixar da frequência cardíaca, será centrada no músculo e na articulação. Pensarmos naqueles músculos que foram mais exigidos, ou seja, tiveram uma maior solicitação, e portanto é preciso tentar baixar o nível de tensão muscular. Isso é bom para a recuperação e, por fim, alguma relaxação, ou seja, sermos capazes e é aí que normalmente se faz a tal reflexão sobre o que estivemos a fazer, um período ainda físico de relaxamento dos músculos e, portanto, das articulações, já não alongamento, mas o próprio relaxar, tentar que eles voltem àquilo que são os tais normais níveis de repouso, de nível de tónus de repouso, e, portanto, esse é, digamos, o grande objetivo e que deve ser implementado no chamado cool-down, ou seja, nós devemos implementar cada vez mais na prática de quem faz uma aula, portanto, vai deixar 4 a 5 minutos, 6 minutos, no fim 10 minutos, se houver tempo, para esta fase que se segue à atividade principal. Portanto, o retorno à calma é uma prática que deve ser instituída, digamos assim, nas aulas, nos ensaios, após os ensaios, após os espetáculos, porque tem benefícios do ponto de vista fisiológico. Não podemos ir do ponto de vista psicológico também. Temos que fazer o balanço, temos que sentar, deixar o personagem em palco, ir para casa, normal, conscientes daquilo que tivemos a fazer, dos aspectos positivos e negativos, e, portanto, não devemos nunca parar repentinamente. Devemos utilizar um período de retorno à calma, onde se fazem alguns exercícios, quer de baixar, na primeira fase, a frequência cardíaca para níveis perto daquilo que é o normal, do repouso. O músculo também, as articulações devem ser focadas naquilo que é a sua regeneração, a sua recuperação, o mais depressa possível, e, por fim, alguns exercícios de relaxamento, de relaxação, que permitam que estejamos já no nível em que começamos um destes episódios, ou seja, estarmos no nível em que começamos, ou seja, antes de um episódio de stress, tanto que é uma aula de dança, um ensaio ou um espetáculo.